Olá, povo de Deus, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, 18 de novembro de 2020. Nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 4, de 1 a 11 e de Lucas 19, de 11 a 28. Depois da apresentação e das cartinhas às 7 igrejas, das quais vimos apenas 3, começamos uma outra sessão do livro do Apocalipse. Os capítulos 4 e 5 apresentam uma visão em forma de liturgia celeste, uma liturgia cercada de detalhes onde aparecem 24 anciãos representando o primeiro e o segundo testamentos, o antigo e o novo povo de Deus em adoração com toda a criação, com todos os seres viventes, representam a totalidade das criaturas que em coro exaltam aquele que está sentado no trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. Dando continuidade a essa liturgia celeste, sempre que os seres viventes dão glória, honra e ação de graças ao que está sentado no trono e que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostram-se diante do que está sentado no trono e adoram ao que vive para sempre. E lançando as suas coroas diante do trono, aclamam: Digno é Senhor e nosso Deus de receber a glória, a honra e a força, porque criaste todas as coisas, por tua vontade foram criadas e existem. Uma assembleia celeste, solene, composta por 3 grupos distintos. O dos 24 anciãos, uma espécie de corte que não delibera, mas adora e canta hinos. 12 do primeiro testamento, 12 do segundo testamento. O Apocalipse gosta de jogar com esses números, como no caso da multidão dos 144 mil, que é 12 vezes 12 mil. Os 2 povos unidos e juntos no louvor, com uma figura humana corpórea, com uma representação significativa no céu. O segundo grupo são os 4 seres vivos. 4 é número de totalidade cósmica. Há quem quisesse ver aqui os 4 elementos: ar, água, terra e fogo. Outros pensam em categorias de antepassados ilustres, patriarcas, reis, profetas, doutores. Também pensam nos 4 evangelistas: Marcos, o leão, Lucas, o touro, São João, a águia e Mateus, a figura de um homem. A função desses seres é suportar o estrado do trono e cantar hinos. E o terceiro grupo são os milhares e milhões de anjos que completam a corte celeste e prestam serviço permanente. Os 7 espíritos são o espírito representado de maneira multiforme em sua atividade, como aparece no capítulo 1 e versículo 4, os 7 espíritos que estão diante do trono. Ainda temos a aparição do Cordeiro, que centralizará as atenções das visões das visões de Apocalipse e representam aí Jesus. Isso amanhã a gente vê. Dentro do gênero apocalíptico, essa liturgia magnífica, que concluirá amanhã com o louvor de todos os seres ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, serve para encher de esperança aos cristãos de que a vitória do Cordeiro é certa, é garantida. Portanto, força para suportar as perseguições. Lucas 19, de 11 a 28. Claro que há paralelos entre estas parábolas das minas com a dos talentos, mas há elementos bem diferentes que merecem destaque. Como fala o exegeta alemão Joaquim Jeremias, Lucas deu à parábola nova roupagem bastante diversa da de Mateus. O grande comerciante de Mateus transformou-se aqui num nobre que viaja para fazer gestões no sentido de obter um reino
uma delegação dos seus concidadãos tenta fazer fracassar sua tentativa. Ele, porém, retorna como rei e manda executar sob suas vistas os seus inimigos. E como pano de fundo há uma situação histórica do ano 4 antes de Cristo, conhecida por Jesus e que é relembrada aqui. Arquelau foi nesse tempo a Roma a fim de confirmar o seu poderio sobre a Judéia. Ao mesmo tempo viajou uma delegação judaica de 50 pessoas que tentam impedir sua nomeação. Estava na memória do povo a vingança sangrenta que seguira o seu retorno. E Jesus parece ter se servido dessa lembrança, ou Lucas, para juntar às outras parábolas, para advertir os seus ouvintes, por meio de uma parábola da crise, de toda espécie de falsa segurança. A ruína vai cair sobre vocês de modo tão repentino, como então o retorno de Arquelau sobre os seus adversários. A impressão que se tem é que Lucas reuniu mesmo esta parábola do pretendente do trono com a dos talentos. Aí então Lucas usa a medida do talento, que era, a medida da mina, que é menor que a do talento. E então essa medida, a mina, que equivalia a 100 denários, ou dracma em grego, uns 100 dias de trabalho. É menor que a do talento, mas ainda continua sendo uma medida razoável. O mesmo problema que temos na parábola dos talentos, quando se compara Deus com o patrão da parábola, temos agora, se compararmos o rei que partiu para ser coroado, se a gente compara com Jesus. Seguramente nunca Jesus se comparou com um homem que tira o que não depositou e que colhe o que não semeou. Isso é, com um homem cheio de cobiça, que corre atrás de todo o dinheiro que pode e que ninguém detém quando estão em jogo seus interesses. Muito menos com um cruel déspota oriental que faz executar sob seus olhos os seus adversários e goza desse espetáculo. É bom enquadrarmos a parábola no contexto da espera da volta do Filho do Homem, que vai demorar sim, que a parousia já não é tão iminente, que é preciso estar vigilante, pois ninguém sabe nem dia nem hora. Mas fazer alegoria da parábola comparando esse rei com Jesus é um erro grosseiro. Não bate com Jesus, rosto da misericórdia do Pai revelado tão bem pelo evangelista Lucas. De fato, o que nos resta é o seguinte, segundo Joaquim e Jeremias, uma história de um comerciante rico, temido por seus servos, por sua cobiça e falta de escrúpulos, o qual, partindo para uma longa viagem, confiou a 3 dentre eles 100 denários, uma mina a cada um, a fim de que os fizesse render, seja simplesmente para não deixar o seu capital parado durante a sua ausência, e seja para colocá-los à prova. Ao voltar, pediu-lhes contas a fim de recompensar os 2 servidores fiéis. Deu-lhes maiores responsabilidades. A acentuação incide sobre a tomada de contas do terceiro servo, que vem com a conversa fiada de que, por uma prudência angustiante, reteve o dinheiro parado, pois sabia muito bem da crueldade do seu amo e temia que este se encolerizasse terrivelmente caso tivesse fracassado a operação financeira. Segundo Lucas, esse terceiro servo teria agido assim com uma leviandade irresponsável, pois teria guardado o dinheiro num pano
não num lenço, como a gente vê muitas traduções, num pano. Por quê? Trata-se de um turbante de linho de 1 metro quadrado, faltando assim com a prudência elementar. Na verdade, os ouvintes de Jesus e, sobretudo, seus discípulos, entenderam que muito receberam e deverão prestar contas de como usaram o bem a eles confiado. Será que usaram o bem segundo a vontade de Deus ou como terceiro servo, levados por interesses próprios e por leviandade e desprezo pelo dom de Deus, terão feito a palavra de Deus perder a sua eficácia? Essa era a grande preocupação do Evangelho de Lucas, pois com a demora da parousia, o grande questionamento era esse: será que quando o Filho do Homem voltasse, ainda encontraria fé sobre a terra? Perseverança no seguimento de Jesus é tudo na vida de quem crê em Jesus e aceita o seu projeto. Um beijo no seu coração.